Salve Maria, mais um estudo aqui, ó. Pedro foi o primeiro papa. Augusto Nicodema tenta negar isso e tenta provar na escritura. Olha só que interessante, ó. Pedro é de fato o papa? É isso que Jesus quis dizer? Mateus 16, verso 18. Palavras de Jesus a Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Uma regra simples de interpretação bíblica é que você não forma doutrina a partir de uma única passagem. Como a Bíblia foi dada progressivamente e seus escritores são vários, você tem que ver como é que aquela verdade ela é apresentada em outras passagens da Bíblia. A pergunta é... Sim, seus escritores foi vários, sim, mas é compilada, organizada, guardada pela igreja. Escritores que era focado para a igreja. Os primeiros cristãos ali é um dos escritores, como o evangelista São Lucas, era a base submissa ao pastoreio de Pedro. Tem evidência sim de Pedro, tanto no Novo Testamento e lá em Atos dos Apóstolos, destaque de Pedro. Comprova Nicodemos que ele é o Papa, que ele é o pastor, de acordo com o Velho Testamento. Moisés, pastor daquele povo, Pedro, pastor do Novo Testamento, porque Cristo deu a chave a Pedro de ligar e desligar uma igreja que vai sujeitar todas as coisas aos seus pés, a visível e a invisível, Efésios 1, 9 e 10. Que a verdade celeste será conhecida pela igreja, Efésios 3, 10. Que é um só batismo, que é uma só fé, que vem lá do fundamento dos apóstolos. Tanto que quem pregou primeiro foi Pedro, como não tem evidência na escritura, Nicodemos. A pergunta é, o resto da Bíblia confirma que Pedro é o Papa, é a pedra, é o chaveiro do céu infalível a quem Jesus deu toda a autoridade? A resposta é um sonoro não. Não. Vamos conferir. Logo depois que Jesus deu essas palavras a Pedro, se a gente continuar lendo, olha o que é que nós encontramos. Verso 21. Nesse tempo começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, a quem Jesus já tinha dito, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, darei as chaves dos céus, etc. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar a Jesus, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. A pedra aqui é de tropeço. Tu és pedra, mas de tropeço. Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Como é que... Onde está que tu és pedra de tropeço? É simples, meu, entenda esse texto. Pedro não tem o Espírito Santo ainda. Esse cara, diz que é estudado, conhecedor, mas distorce tudo a patrística. Fala que não tem evidência, que Pedro não pode ser o Papa, porque Cristo repreendeu Pedro, como vai dizer aqui, ó. Mateus 16, ou Marcos 8, Lucas 9, né? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. A revelação não vem de homens. Primeira evidência. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segunda evidência. Terceira, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que eles ligar na terra será desligado no céu, tudo que eles ligar na terra será desligado no céu, como diz aqui Efésios 1, 9 e 10. Que interessante. Mas que você já viu o primato, destaque de Pedro, revelação que sobre a vida de Pedro, que ele vai ser o pastor dessa igreja que Cristo vai fundar.
Que a igreja, fundada, já está fundado, que a igreja é a esposa de Cristo. Vai ser gerada ali na cruz. E Atos Apóstolos 2, o Espírito Santo vem. Tanto que quem começa a pregar é Pedro. Aqui, Pedro não tem o Paráclito ainda. O Paráclito não deu força ainda para Pedro pregar. Pedro está aprendendo ainda, sendo capacitado, mas a revelação já está aqui, ó. É futura, Nicodemos. Que ele cita aqui, Mateus 16, 22. Pedro, então, começou a interpretá-lo e protestar nesse tema, que Deus não permita isso, Senhor, isso não aconteça. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Quer dizer o que aqui, ó? A revelação não foi de homens. Aqui a revelação é de homem. Aqui foi o próprio Deus que revelou. Aqui não, meu irmão. Aqui Pedro não tem o Espírito Santo ainda, Nicodemas. Não queira generalizar. Os protestantes adventistas usam muito esse versículo. Não, Pedro não pode ser o Papa porque Pedro questionou Cristo. Cristo falou que ele é o Satanás, tal, etc. Aonde eles tiram isso da Escritura? Agora você vê, ó. Pedro recebendo o Espírito Santo, mas Pedro não pode ser Papa porque Pedro era... Não, ele abandonou tudo. Só você catar aqui, ó. Mateus 19, 17, ó, 27. Pedro, então, tomando a palavra, disse: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá, então, para nós, ó. Ali vemos que ali a revelação não foi de homens. Ali Cristo repreende Pedro porque é revelação de homem, da carne. Pedro não tinha o Espírito Santo ainda, Nicodemas. Tem evidência clara que Pedro ele é o pastor. Cristo falou: sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, te daria a chave de ligar e desligar. Aqui Pedro fala também, exprime: deixamos tudo, Senhor. Mateus 19, 27. Agora aqui você vê, Nicodemos, ó, a evidência. Pedro cheio do Espírito Santo, ó. Por que Pedro renegou? Pedro negou Cristo 3 vezes. Por que Cristo está questionando Pedro? Porque Pedro não tem isso aqui, ó. Atos Apóstolos 1, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e serei minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Quando veio essa força, esse Espírito Santo, esse Pentecostes, a igreja se tornou pública. Pedro pregando. Atos Apóstolos 2, 14. Pedro, então, pondo-se de pé com a companhia dos 11. Como não tem evidência na Escritura, tanto na Escritura e tanto na tradição. E vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto é conhecido. Prestai atenção às minhas palavras. Pedro, cheio do Espírito Santo, não de acordo lá com a que eu citei ali, Mateus 16, 22 em diante, ali Pedro não tem o Espírito Santo, Nicodemas. Aqui Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, converteu mais de 3.000 almas adeptos à igreja, que foi fundada lá na cruz, se tornou pública em Atos Apóstolos 2, Pedro I que começou a edificá-la. Os que receberam a sua palavra foram batizados naquele dia, levou-se mais ou menos de 3.000 números de adeptos. Atos Apóstolos 2,41, Pedro. Atos Apóstolos 3, Pedro curando. Pedro I pregou, Pedro I batizou, Pedro I que curou. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e ande. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os pés e os tornozelos firmaram. Deu um salto, pôs-se de pé e andava. Atos dos Apóstolos 4, 5. Pedro e João. Volta à pregação de Pedro. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram. Em números dos fiéis, elevou-se mais ou menos de 5.000 Nicodemos. Como não tem evidência de Pedro? Pedro excomungando, Simeão, um mago, feiticeiro, Pedro curando, Pedro reunindo ali para eleger diácono. Aqui, ó, 8, 21. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também,
Se julgar pode comprar o dom de Deus com dinheiro, não terá direito nem parte alguma nesse ministério, já que teu coração não é puro diante de Deus. Por que Pedro tem esse destaque? Porque Pedro está como que Pedro tem a chave de ligar e desligar, Nicodemos. Onde não tem na Escritura o destaque de Pedro, onde tem evidência. A outra evidência aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se eu acho. Pedro, ó, pregação e milagre dos apóstolos. A sombra de Pedro curava Nicodemos. 15. Ó, da maneira que trazia os doentes para as ruas e punha-nos em leitos e hamacas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse algum dele. Também da cidade vizinha de Jerusalém afluía muita gente, trazendo enfermos e os atormentados por espírito imundo, e todos eles eram curados. Aonde não tem evidência de Pedro, que Pedro é o Papa, que Pedro é o líder, que Pedro é o pastor, João 21, 15 e 17, Pedro apacita meus cordeiros, Pedro apacita minhas ovelhas. Atos dos Apóstolos, aqui ó, 15, 7, bispo de Jerusalém, Tiago, Pedro bota a casa em dia, em ordem. A fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se, ele disse, irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos vissem as palavras do Evangelho de Cristo. Há muito tempo Deus me escolheu. Pedro, não foi a carne nem o sangue revelou isso, mas declarou a Pedro, sobre ti eu edifarei minha igreja. Aqui, ó. Lembrando que isso falou para ali naqueles cursinhos ali, o primeiro cursinho ali, ó. Como não tem? Gálatas 2:9. Tiago, Cef e João ali são coluna. O apóstolo Paulo foi lá em Jerusalém e reconhecia a graça. Gálatas 2:9. Deus coluna da igreja. Pastor Pedro, bispo de Jerusalém, Tiago e João. Aqui, ó, Cornélio aqui foi cheio de Espírito Santo com a presença de Pedro. As apóstolos 10 ali, ó. Eu não sei onde esses protestantes querem chegar. A escritura, que ele citou também, foi vários autores, vários escritores, mas sim, foi compilada, guardada, organizada pela igreja. Pessoas confiável. Os arqueógrafos, né, São Lucas. Porque aqui, livro de Mateus, prova que foi São Mateus que escreveu. O livro de São Marcos, o livro de São Lucas, o livro de São João, as cartas paulinas. Por que a gente sabe? Porque a igreja, a escritura foi compilada, organizada para a igreja e confiada para a igreja. Só a igreja que tem a interpretação de interpretar a escritura. Que te garante quem escreveu o Evangelho de São Marcos foi São Marcos mesmo? Foi a igreja. Quem te garante que escreveu o Evangelho de São Lucas? A igreja. Quem te garante quem escreveu o Evangelho de São Marcos, São João, Romanos? A igreja. Não é a boca desses pastores aí. Sim, Pedro foi repreendido porque Pedro não tinha o Espírito Santo ainda. Depois, quando veio o Espírito Santo, ele ficou louco, ficou embriagado mesmo. Pedro era casado. Não vem com essa que Pedro era casado, porque mostrei ali, 19, 27, abandonou tudo. Moisés também era casado no Velho Testamento, ele abandonou a sua família. A comparação. Simples, meu irmão. É fácil de distorcer a pregação desses pastores, porque eles não seguem corretamente. Porque eles não têm a igreja como mãe, eles não reconhecem a igreja como o único foco da verdade. Não. A verdade está na boca deles. A própria Bíblia, a tradição mais séria, mostra o pastor de Pedro.
Desde Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas de geração e tradição. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Aonde o cara tira isso? Usa texto bíblico distorcido. Você vê o destaque de Pedro lá em Atos dos Apóstolos. Pedro foi pregado de ponta cabeça, ele se concretizou o que Deus falou sobre ti, Pedro, de uma igreja. Por isso que a sede é lá em Roma. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia. Quando o apóstolo Paulo chega em Roma, o livro acaba. Foi decapitado lá também, os 2 colunas. E os demais apóstolos. Por isso que é fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 2:20. Glória a Deus, é mais um vídeo. Vou fazer vários vídeos tentando combater na escritura. Porque os caras acreditam só na escritura. Os caras não acreditam na tradição, no magistério, na igreja, não. É só nisso aqui, ó. Só sola de escritura. É suficiente para eles. Vamos tentar fazer um vídeo só mostrando na escritura mesmo. Salve Maria, sua pessoa.